Quando Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 8º lugar no GP da Bélgica, muita gente viu apenas mais 4 pontos para a Audi. Mas, nos bastidores, aquele resultado pode ter significado muito mais. Pela segunda corrida consecutiva, o brasileiro levou a equipe à zona de pontuação e ampliou um contraste que começa a chamar atenção no paddock. Afinal, por que o piloto mais jovem da equipe está extraindo resultados que parecem escapar do outro lado da garagem? Será um bom momento ou uma mudança silenciosa na hierarquia do projeto da Audi? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Para entender o verdadeiro impacto do que aconteceu nas curvas sagradas de Spa-Francorchamps, precisamos olhar para além da tabela de classificação. Um 8º lugar pode parecer, à primeira vista, apenas uma posição modesta na zona intermediária do grid. Em um campeonato dominado por potências consolidadas, terminar em P8 é o tipo de estatística que facilmente se perde nos resumos de final de semana. No entanto, na Fórmula 1 moderna, o contexto é absolutamente tudo. Quando analisamos o atual estágio de desenvolvimento da Audi em 2026, esse segundo P8 consecutivo conquistado por Gabriel Bortoleto deixa de ser um mero número e se transforma em um sintoma claro de algo muito maior em gestação nos bastidores da categoria rainha. Bortoleto não apenas somou pontos valiosos pelo segundo GP seguido, ele permaneceu como o único piloto a colocar o carro da fabricante alemã no top 10 durante esta fase crucial da temporada. Para uma equipe que atravessa o ano de estreia sob o novo regulamento técnico, cada ponto conquistado tem o peso de uma vitória moral. Mas o que realmente intriga os engenheiros, chefes de equipe e analistas de telemetria espalhados pelo paddock não é a quantidade de pontos em si, e sim a forma como eles foram alcançados. Existe uma diferença brutal entre herdar posições por conta de abandonos adversários e construir uma corrida sólida, defendendo posições com unhas e dentes e extraindo performance de um pacote que nitidamente ainda não está pronto para brigar no topo. E foi exatamente isso que o jovem brasileiro entregou na pista. A pergunta que ecoa com cada vez mais força nos corredores das instalações em Hinwil e Neuburg é inevitável. Será que estamos testemunhando apenas uma janela de oportunidade feliz, um alinhamento temporário de circunstâncias e sorte? Ou estamos diante dos primeiros passos de uma redefinição completa das forças internas do projeto? Para responder a isso, com a precisão que a Fórmula 1 exige, precisamos despir as emoções do torcedor e olhar friamente para a máquina. E a realidade nua e crua é que o carro da Audi continua muito longe de ser uma obra-prima da engenharia de ponta. O projeto de 2026 carrega consigo todas as dores de parto de uma gigante automotiva que tenta se estabelecer em um esporte extremamente implacável. As limitações do chassi são evidentes a cada mudança de direção em alta velocidade. O carro apresenta uma janela de operação extremamente estreita, onde o menor desvio na temperatura dos pneus ou no equilíbrio aerodinâmico transforma a pilotagem em um exercício contínuo de sobrevivência. Além disso, as dificuldades com a nova unidade de potência são amplamente conhecidas no meio técnico. Em circuitos que exigem velocidade pura de reta e uma eficiência cirúrgica no gerenciamento da energia elétrica, como é o caso de Spa-Francorchamps, o déficit do motor se torna um obstáculo colossal. A gestão de energia nas novas diretrizes regulatórias tornou-se o verdadeiro xadrez do automobilismo moderno. Saber exatamente quando descarregar a bateria, quando poupar
para evitar a perda catastrófica de velocidade no final das longas retas e como equilibrar o arrasto aerodinâmico sem comprometer a estabilidade nas curvas de média e alta velocidade, é um desafio complexo que tem tirado o sono dos melhores engenheiros do mundo. O pacote da Audi ainda sofre com uma entrega irregular de potência nas saídas de curva e com um arrasto aerodinâmico excessivo que limita severamente a velocidade final. Diante de um cenário técnico tão adverso, restritivo e desafiador, a lógica matemática diria que pontuar com regularidade deveria ser uma missão praticamente impossível. Se a máquina continua enfrentando limitações tão severas e evidentes, por que apenas um lado da garagem consegue transformar essa estrutura imperfeita em resultados concretos no cronômetro? É aqui que a análise técnica ganha contornos dramáticos e reveladores. Quando olhamos para a dinâmica interna entre os dois pilotos da equipe, os dados de telemetria revelam um contraste que vai ficando cada vez mais difícil de ser ignorado ou minimizado. Nico Hülkenberg foi contratado com o status indiscutível de pilar de experiência. Um veterano extremamente respeitado, com centenas de grandes prêmios nas costas, famoso por sua capacidade analítica apurada e por sua consistência exemplar em desenvolver carros do zero. A narrativa inicial do projeto colocava Hülkenberg como o líder natural, o capitão experiente encarregado de guiar o desenvolvimento técnico do carro e ditar os rumos de toda a equipe, enquanto Bortoleto, na condição de estreante, teria o tempo e o espaço necessários para aprender, errar e se adaptar gradualmente à pressão sufocante do ambiente da Fórmula 1. No entanto, o que a pista tem mostrado nas últimas etapas desafia frontalmente esse roteiro pré-estabelecido. Seja nas sessões classificatórias decisivas de sábado ou no ritmo de corrida de domingo, o desempenho puro e a capacidade de reação em momentos de altíssima tensão têm pendido de forma consistente para o jovem brasileiro. Na classificação, Bortoleto tem conseguido colocar os pneus na janela ideal de temperatura logo na primeira volta rápida, extraindo uma aderência que parece simplesmente inacessível do outro lado do box. Em ritmo de corrida, sua habilidade para gerenciar o desgaste dos pneus traseiros sem comprometer o tempo de volta tem sido o grande diferencial para sustentar posições defensivas contra carros teoricamente mais rápidos e eficientes. É crucial deixar claro que isso não significa apontar falhas ou diminuir a inquestionável capacidade técnica de Hülkenberg. No automobilismo de altíssimo nível, pequenas nuances no estilo de pilotagem podem gerar impactos gigantescos nos tempos de volta. Diferenças sutis na maneira de carregar velocidade para dentro da curva, na sensibilidade ao aplicar o acelerador, na saída das zebras ou na forma de adaptar o estilo natural de pilotagem às deficiências inerentes do chassis, podem se traduzir em décimos valiosos no final de cada setor. O estilo agressivo, porém absurdamente preciso de Bortoleto, parece encontrar um encaixe muito mais eficiente com as reações imprevisíveis e instáveis do modelo de 2026. Enquanto Hülkenberg busca uma base previsível e estável para entregar seu ritmo habitual, o brasileiro tem demonstrado uma capacidade quase instintiva de contornar os problemas crônicos do carro e extrair performance constante no limite absoluto da aderência. Mas há um detalhe ainda mais profundo que passa despercebido pela grande maioria do público e que revela o choque cultural que começa a se desenhar na equipe. Existe uma diferença sutil, porém devastadora, entre os discursos e as atitudes das duas frentes. Nos comunicados oficiais e nas coletivas de imprensa, a cúpula executiva da Audi adota uma postura pragmática, cautelosa e focada no longo prazo. Falam abertamente sobre um plano estruturado de 5 anos, sobre otimização de processos fabris
contratação de novos talentos da engenharia e a busca por vitórias e títulos apenas no horizonte de 2028 ou 2030. Essa é a linguagem corporativa, segura e tradicional dos grandes construtores automotivos. Por outro lado, quando Gabriel Bortoleto abre o visor do capacete e fala com a imprensa logo após sair do cockpit, o tom é completamente diferente. Ele não fala sobre prazos de 5 anos ou sobre consolidação em um futuro distante. Bortoleto fala sobre o presente absoluto. Ele fala sobre brigar por posições hoje, sobre ajustar o acerto fino para buscar milésimos na próxima sessão de treinos, sobre a urgência de transformar cada oportunidade em pontos imediatos para a equipe. Há uma desconexão evidente e fascinante entre o ritmo burocrático do projeto institucional, da montadora, e o ritmo de urgência imposto pelo talento individual e pela fome de vitória do piloto dentro da pista. Essa discrepância de mentalidade gera um efeito dominó inevitável no ambiente de trabalho e nas reuniões de desenvolvimento. A pressão na Fórmula 1 é um elemento extremamente dinâmico que muda de direção com uma velocidade impressionante. Até pouco tempo atrás, toda a expectativa de liderança e direcionamento técnico repousava confortavelmente sobre os ombros do piloto mais experiente da casa. Era de Hülkenberg que se esperava a palavra final nas reuniões de briefing com os engenheiros de pista e a orientação principal sobre quais caminhos seguir no desenvolvimento aerodinâmico e mecânico. Hoje, contudo, a discussão nos bastidores toma um rumo muito diferente. Não porque a diretoria tenha feito algum anúncio bombástico ou promovido uma reestruturação formal nos cargos, mas simplesmente porque os números no painel de tempos e a tabela do Mundial de Construtores começam a contar uma história impossível de ser rebatida por discursos ou retórica corporativa. A verdadeira transformação que estamos testemunhando na Audi, neste exato momento, talvez não seja primariamente técnica ou política. Ela é, acima de tudo, uma transformação profunda de ordem psicológica. Projetos históricos na Fórmula 1 costumam mudar de patamar exatamente no instante em que um piloto consegue convencer uma equipe inteira de que o equipamento pode ir muito mais longe do que os próprios engenheiros imaginavam ser possível com base nas simulações digitais. Quando um piloto quebra a barreira da expectativa e extrai um resultado inesperado e maiúsculo de uma máquina imperfeita, ele altera para sempre o parâmetro interno de exigência de toda a fábrica. Os projetistas passam a trabalhar com uma responsabilidade renovada, sabendo que existe alguém no cockpit capaz de capitalizar cada fração de segundo de avanço aerodinâmico. E esse é, sem dúvida alguma, o ponto de virada mais decisivo de toda essa história. Não se trata apenas de comemorar 2 oitavos lugares consecutivos em circuitos tão exigentes e distintos quanto os que enfrentamos recentemente. Trata-se do momento exato em que um jovem talento deixa de ser enxergado pelo paddock como uma promessa em fase de lapidação e passa a influenciar diretamente a forma como uma das maiores fabricantes do planeta enxerga a capacidade do seu próprio projeto. Se essa dinâmica continuar se consolidando nas próximas etapas do calendário, a mudança mais profunda da Audi em 2026 não terá vindo de uma atualização aerodinâmica na asa dianteira, de um ganho de cavalaria na unidade de potência ou de uma grande sacada no regulamento técnico. Ela terá nascido silenciosamente, corrida após corrida, dentro do lado brasileiro da garagem. Essa mudança de percepção reflete diretamente no moral de toda a equipe de mecânicos e engenheiros que trabalham dia e noite para colocar os carros na pista. Na Fórmula 1, o contágio emocional de um resultado acima da média é capaz de acelerar processos de desenvolvimento que antes levavam meses para serem implementados.
Quando a fábrica percebe que o carro tem potencial para pontuar regularmente, se for devidamente atualizado, o fluxo de investimento e a prioridade de produção de novas peças ganham uma velocidade sem precedentes. Bortoleto não está apenas pilotando no limite. Ele está servindo como o catalisador que obriga a Audi a antecipar etapas do seu ambicioso projeto. A forma como ele lida com a pressão dos adversários diretos nas voltas finais de uma corrida demonstra uma maturidade tática surpreendente para a sua idade. Em vez de gastar os pneus em batalhas desnecessárias no início dos stints, o brasileiro tem mostrado uma inteligência corrida refinada, economizando equipamento para defender sua posição justamente quando os concorrentes diretos começam a sofrer com a degradação da borracha. Esse nível de consciência espacial e estratégica é o que separa os pilotos rápidos dos pilotos verdadeiramente completos, capazes de liderar uma grande equipe rumo ao topo do automobilismo mundial. Agora, eu quero saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. Os resultados recentes refletem apenas uma excelente fase passageira de Gabriel Bortoleto ou indicam que a hierarquia esportiva da Audi já começou a mudar de forma irreversível nos bastidores? Escreva a sua análise detalhada nos comentários abaixo. Você acredita que essa sequência é fruto de circunstâncias de corrida? Ou estamos testemunhando ao vivo o nascimento do verdadeiro líder do projeto alemão na Fórmula 1? Não se esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal para não perder nenhuma análise aprofundada do mundo da Fórmula 1 e compartilhar este vídeo com outros apaixonados pelo automobilismo. Porque, como bem sabemos no esporte a motor, as maiores verdades quase nunca estão nos comunicados oficiais, mas sim escondidas estrategicamente nas entrelinhas dos resultados.